Então, gente, agora a nossa segunda aula, no caso é o terceiro vídeo, mas a segunda aula, porque agora que mudou o assunto, é sobre o número de oxidação, o NOx. Não é uma matéria muito difícil, é referente ao módulo 19 do caderno 7. Então, a página, se eu não me engano, eu sei que os exercícios começam na 402. Então, provavelmente começa na 400, 401 por aí. E como é uma parte teórica mais rápida, eu vou fazer a parte teórica e eu já vou começar os exercícios da apostila nesse vídeo. Talvez eu divida por dois, porque eu ainda não sei quanto tempo vai demorar para fazer todos os exercícios. Mas tá, ó, vamos vir aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o número de oxidação, o NOx, ele se refere à carga real ou virtual que um átomo tem quando ele está realizando uma reação química. Então, eu vou estar escrevendo isso, ó. Carga real ou virtual de um átomo quando ele está presente em uma reação química. Ah, essa parte aqui teórica do conceito não é a mais importante, é só para você realmente entender o que significa. A parte mais importante é como calcular. E para isso, a gente vai ter uma tabela. E essa tabela realmente é uma coisa que precisa guardar. Ó, a primeira parte dessa tabela, a gente vai colocar a substância simples. Caso você não lembre, substância simples é aquela que é composta por um único tipo de átomo. Então, pode ser, por exemplo, ó, o O2, o gás oxigênio. Realmente, tem dois oxigênios, mas os dois são oxigênios, é o mesmo elemento, então é uma substância simples. Ó, vou escrever aqui, substância, opa, não ficou feio, hein? Substância simples. O NOx vai ser fixo e vai ser um NOx igual a zero, ó. Vou marcar aqui, ó, NOx igual a zero. A gente também vai ter é, elementos de NOx fixo. Vou pôr aqui, ó. Próximo aqui. Elementos de NOx. Número de oxidação. Vou puxar aqui, fixo. Ó, a gente tem que lembrar da tabela periódica. Eu vou fazer um rascunho aqui. Acho que de azul claro deve... Nossa, será que fica muito claro? Ah, vamos ver. Tem a tabela... Nossa, tem a tabela periódica. É só um rascunho mesmo, tá, gente? Aqui, ó. Vamos supor que ela é assim. Tá vendo essa primeira coluna na vertical? Aqui, todo elemento que estiver nessa coluna, lembrando que na prova vai ter uma tabela periódica, ele é mais um. Agora, aqui, ó, nessa segunda aqui, ele é mais dois. Essa primeira aqui, a gente chama ela de metais alcalinos. E a segunda, de metais alcalinos terrosos. Então, a gente tem, ó, que aqui, ó, os metais alcalinos, vou escrever aqui, metais alcalinos, tem o NOx igual a mais um, igual eu representei aqui. Ora, agora, os metais alcalinos terrosos, terrosos, tem NOx igual, né? Igual mais 2. Daí também tem uns elementos que você precisa decorar, que no caso é o Ag, o Al e o Zn. Eu tô esquecendo do Zn aqui.
O AG, ó, é 1 mais, o ZN é 2 mais, opa, 2 mais, e o AL é 3 mais. Esses são os de inox fixo que precisa guardar. Esses daqui é bem intuitivo quando você tiver a tabela periódica. Agora, ó, a gente também tem os compostos iônicos. Os compostos iônicos, não, perdão. Os compostos iônicos e moleculares. Perdão, me confundi aqui. Ó, compostos iônicos e moleculares. Nesse caso aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Seria tipo. Seria, no caso, as moléculas, né? Então, eu posso dar um exemplo. H2SO4, H2CO3, H2O, NaCl, um composto iônico. Então é isso, significa que a soma disso, a soma do NOx do Na, a soma do NOx do Cl vai dar zero, entendeu? E daí a partir disso a gente vai usar para descobrir. Então, ó, eu vou escrever aqui, ó, que a soma dos NOx dos átomos é igual a zero, ó. A soma do NOx, perdão, dos NOx dos átomos constituintes é igual a zero. Daí na próxima lousa eu vou terminar a tabela, mas é muito importante decorar essa tabela, viu? Isso daqui não tem como fugir. Mas depois que você decora, fica muito fácil. Tanto que é bom, tipo, a hora que vocês estiverem fazendo os exercícios, refazendo os exercícios sozinhos, pegar uma folha e tentar ir escrevendo sozinha, tipo, sem olhar. Claro, nas primeiras vezes você vai olhando, depois sem olhar até conseguir. Então tá, ó, vamos continuar aqui a nossa tabelinha. O próximo são os íons. Os íons é aqueles elementos, aqueles átomos com carga. Então, ó, seria, por exemplo, um Na+. Na+. E então, ó, esses elementos, o NOx vai ser igual à carga que eles têm, a carga que eles apresentam. Além dos íons, a gente tem também, tá quase acabando, tá? O hidrogênio. Lembra que eu falei dos metais alcalinos? Ele vai estar naquela coluna. Então, pensando nisso, a gente vai ter que o NOx dele é 1, certo? Mas por que que ele está separado? É porque tem uma exceção, ó. Essa exceção eu não vejo cair muito. A próxima até cai em um caso muito específico que depois eu vou mostrar. Mas essa daqui não cai tanto não, ó. Mas, ó, é bom saber que em hidretos. E nesse caso, o NOx vai ser -1. Daí tem, ó, o próximo, oxigênio. E o NOx dele, ó, vai ser praticamente. Veja que eu não falo que é, mas é praticamente. Não falo só é praticamente fixo, que é -2. Mas esse tem uma exceção que também cai. Agora, esse com uma incidência maior do que a anterior, só que também cai em só um exemplo, praticamente. Que é, nesse caso, vai ser nos peróxidos. E que o NOx vai ser, ó, -1. Tá, agora eu acho bom, a gente já viu um pouco, começar com os exemplos, ainda não com os exercícios da apostila, mas com os exemplos para a gente treinar como calcula, porque eu acho que ainda está um pouco abstrato, perdão. Porque eu acho que o laranja. Não, vou começar. Eu gosto do amarelo e o laranja. Ó, eu vou escrever alguns aqui e daí eu vou vindo com vocês.
H2, O2, N2. Eu vou pôr aqui, ó, H2O, H2SO4, Na+, e o CO3, 2 menos. Eu acho que esses exemplos já é o suficiente para a gente compreender, ó. Esses aqui de cima, esses três primeiros, vão ser os mais fáceis, porque é uma substância simples, ou seja, é aquela que é composta. É bom anotar isso, tá? Caso não lembre. Substância simples é aquela composta por um único tipo de átomo. Lembra, perceba que eu não estou dizendo que é um átomo, mas sim um único tipo. Então pode ter dois hidrogênios, mas como são dois hidrogênios que são átomos iguais, é uma substância simples. Então aqui, ó, o NOx é zero. A mesma coisa aqui, ó, NOx igual a zero. Aqui também, substância simples, dois nitrogênios, o NOx é igual a zero. Agora, ó, aqui nesse H2O, lembra que eu falei que uma das regras é que a soma dos NOx dos átomos em um composto, assim, uma molécula, dá zero? Então, ó, pra gente fazer, a gente pode colocar aqui, ó, põe zero aqui. A gente sabe que o NOx do oxigênio é praticamente fixo, menos 2. Aqui a gente tem um hidrogênio, né? Um hidrogênio não, perdão, um oxigênio. Então a gente repete esse menos 2 aqui. Agora, aqui, ó, o hidrogênio, lembra que eu falei sobre os metais alcalinos? E que ele é até aqui em cima, ó, praticamente é um sempre, mais um, põe mais um. Aqui é 2, então aqui embaixo vai multiplicado. Mais um vezes 2, mais 2. Tá vendo que eu falei verdade? Porque aqui, ó, mais 2 menos 2 igual a zero. E o NOx vai ser esse daqui, ó, o mais um e o menos 2. Agora aqui, ó, no H2SO4. Você sempre deixa a resposta assim, tá? Pode deixar assim. Foi isso que a professora Dani cobrou nas provas e foi essas respostas que ela aceitou. Põe aqui o zero, certo? Ó, o O, menos 2, lembra? Menos 2 vezes o 4 aqui de baixo, menos 8. O H, mais um, vezes o 2 aqui de baixo, mais 2. Que número que tem que ser colocado aqui no meio? Que mais 2 menos 8 vai dar zero. Então, ó, devo 8 aqui. Paguei 2. Significa que eu ainda devo 6, certo? Então, para eu pagar isso, para ficar com zero, eu tenho que ter mais 6. Lembra? Daí sempre analisa aqui embaixo se deu verdade, ó. 2 mais 6, 8. Menos 8, 0. Agora esse Na+. Lembra que eu falei que em caso de íons, o NOx vai ser a carga? Então, o NOx aqui, ó, mais um. E a gente tem esse CO3, 2 menos. Lembra que eu falei quando a gente tem os íons, esse aqui é monoatômico, significa que tem um átomo só. Esse aqui é poliatômico, tem mais de um tipo de átomo. Da mesma forma, a soma dos NOx vai ser igual a essa carga. Então, a gente tem o menos 2 aqui. Aqui, ó, deixa eu pôr esse menos 2 mais embaixo. Acho que assim fica um confuso. Menos 2. O NOx do oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Um número que menos com mais menos 6 vai dar menos 2. Então, assim, ó, eu devo 6, pago um valor e fico ainda devendo 6, esse valor é mais 4, certo? Aqui embaixo vai ser mais 4. Como a gente vê que aqui é 1, vem mais 4 também. Se fosse, por exemplo, aqui fosse um 2 embaixo e aqui fosse mais 4, vinha para cá dividido. Vinha 2. Da mesma forma que aqui, ó, no H, aqui, esse H2. Eu coloquei o valor aqui e para baixo eu multipliquei. Se fosse ao contrário, eu dividia. Tá vendo que esse 2 aqui, dividido por 2 dá 1 aqui? É isso. Vai ter outros exemplos, eu acho que vai ficar mais claro.
Então, gente, agora a gente vai para os exercícios da apostila. Lembrando que a gente tá, ó, vamos nos localizar. Caderno 7, página 402. Fica as mesmas recomendações da outra aula. Tá sempre com a tabela periódica do lado. Nas últimas provas da Dani sempre tem tabela periódica atrás. Prova teste eles dão, ou então se vocês tiverem acesso a um computador e um celular ao mesmo tempo, abre em um deles uma tabela periódica, ou então só no computador abrir uma guia. Outra coisa, se eu fosse vocês, eu abriria o caderno pela biblioteca digital, para a gente, caso seus cadernos estejam preenchidos, não ficar vendo a resposta antes. Caso os cadernos não estejam preenchidos, eu deixaria aberto na minha mesa e não passaria a resposta direto para ele, passaria no papel. Para depois tentar refazer os exercícios sozinhos, eu ainda tentaria fazer mais uma vez no papel para depois fazer na apostila. Porque como o exame é só depois da semana que vem, dá tempo de fazer 3 vezes. E, tipo assim, a Dani falou pra mim que os exercícios da. Eu perguntei, né? Tipo, porque eu tava dando os exercícios da apostila, se era esses pra focar, ou então da tarefa, ou então das provas. Ela falou pra mim focar nos da apostila normal. Então, tentar fazer eles mais vezes e tentar não passar direto para a apostila. Eu ainda passaria para um papel. Nem que seja para fazer pelo menos só mais uma vez, daí você faz na apostila, né? Porque se você fizer na apostila, você não. A gente se conhece, não vai tampar a resposta. Porque às vezes eu faço isso também. Eu já nem faço na apostila porque eu sei que depois é um terror para tampar a resposta. Mas tá, já falei muito, ó. Eu vou estar escrevendo alguns aqui. Alguns não, vou estar escrevendo eles, né? Vamos ver se cabe todos, ó. O2, B. SO2, C. H2O, D. HClO3, E. K. MnO. O4. Vou fazer esse, depois eu vejo se cabe. Substância simples. NOx igual a zero, que é 2 oxigênios só. Molécula, puxa o zero aqui. O oxigênio, praticamente menos 2 vezes 2, menos 4. Tô devendo 4, paguei com algum valor, dá zero, mais 4. A gente checa aqui, tem um carbono, então significa que aqui é mais 4 normal. H2O, oxigênio menos 2, desce menos 2. Que número eu tenho que somar com menos 2 para dar zero? Mais 2. O carbono eu tenho 2. Significa aqui que esse número aqui divide por 2 quando vai subir. Então fica mais 1. Ó, o HClO3. Puxa o zero aqui. Ó, o O menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. O H tem um só, mais 1. Lembrando, é a primeira família, né? A primeira coluna é mais 1, a segunda é mais 2. O oxigênio aqui, ó, o oxigênio não. O hidrogênio aqui embaixo, como é um só, fica mais 1. O Cl, ó, que número somar? Ó, devo menos 6, pago 1. E vou pagar mais algum valor que vai dar zero. Mais 5. Vamos ver se eu acertei, ó. 1 mais 5, 6. 6 menos 6, 0. Verdade. Aqui, ó, 0. Oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. O K a gente não sabe. Daí você vai falar assim, o MN a gente também não sabe. Sabe sim. Lembra que eu falei da segunda família, segunda coluna, os metais alcalinos terrosos? Ele é um deles. Daí você estaria com a tabela periódica na hora de fazer a prova, né? Daí isso você tem que lembrar de cabeça, que os metais alcalinos terrosos é mais 2. Tem um só, desce mais 2. Ó, devo 8, pago 2 e pago mais um número da zero, paguei 6. Esse K aqui, nesse caso, é 6. O Mn é mais 2 e o O, quer dizer,
é -2. Acho que vai caber todos os exemplos. Deixa eu virar aqui para ver quais são os outros. Ó, talvez tenha voltado uma coisa que vocês não gostem, mas é fácil. É que tem coisa que tem que guardar mesmo, gente. Não foge muito. Pô, aqui era pra ser um 3, ficou feio. Não foge muito disso. Silêncio constrangedor, né? Eu devia ter pausado na hora de escrever. Mas é isso. Ó, fazendo aqui rapidinho. Põe o 0. O oxigênio, -2. -6. Por enquanto, acho que os carbonos eram todos 4, mas isso não é verdade. Ele não se mantém fixo. Daí você vai falar, nossa, como que eu vou saber se eu não sei o carbono e nem o ferro? Então, tá vendo esse CO3? Olha aqui. O ferro, lembra que eu falei que tem o ferro 3+, e o ferro 3+, e o ferro 2+? Eu acho que eu falei nisso no exercício de Mercúrio, da aula passada. Acho que foi isso, quase certeza. Ó, lembra que tem o ferro 2+ e o ferro 3+? Fala, nossa, como que eu vou saber qual que é? Esse final aqui, ó. H2CO3, ácido carbônico. Então, esse ferro aqui, ó, 2+. Um inferno? Com certeza, mas tem que lembrar. Mas é mais esse, ó. É o H2SO4, que cai bastante. H2CO3, ácido sulfúrico, primeiro ácido carbônico. E também cai um pouco o HNO3. Esse cai um pouco também, mas não tanto quanto esses dois primeiros. Mas tem que saber também, porque eu acho que teve algum exercício com isso, já que eu já dei, mas esse eu não tô muito lembrada, não. Mas de qualquer forma, devo 6, pago 2 e pago mais um número que dá 0, mais 4. Como é que é 1, né? Fica mais 4, mais 4. Vamos ver se é verdade? Mais 2, mais 4, 6. Menos 6, 0. Aqui, ó, é uma molécula, é, mas tem carga. Então, o resultado da soma vai ser a carga, -2. O O, -2. -2 vezes esse 3, -6. Esse carbono é 1, então o número que tiver aqui vai ser aqui. Devo 6, pago um número e continuo devendo 2, paguei 4. Mais 4. Vamos ver se é verdade? Mais 4 menos 6, -2. Outra molécula com carga, que é mais 1. Aqui, hidrogênio, ó, é mais 1. Mais 1 vezes 4, mais 4. Para dar mais 1 aqui, eu tô devendo um número, certo? Eu tô subtraindo. Um número que eu subtraindo do 4 dá mais 1, -3. Aqui, como tem um só, sobe -3 também. Vamos ver se é verdade? 4 menos 3 mais 1. Esse aqui, ó, lembra que eu falei que tem exceção que cai em um caso só, praticamente? Isso aqui é um peróxido. Isso daqui, se eu não me engano, posso estar falando bosta, não, eu acho quase certeza que é isso. É a água oxigenada. Que é a água. Ó, só para vocês lembrarem isso, H2O com mais um oxigênio, água oxigenada. Nesse caso aqui, ó, o O vai ser -1. -1 vezes 2, -2. O hidrogênio é mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Mais 2 menos 2 é o zero aqui, que eu já devia ter posto antes, mas para ver que deu certo. Tá vendo que não são exercícios difíceis? Sabendo a tabelinha e treinando, dá para fazer tranquilo. É um ou outro mais difícil, eu acho que no exame ela vai facilitar, e como vocês já viram, a chance de errar é muito menor. Mas é isso, nas próximas lousas a gente vai fazendo o resto. Gente, então a gente vai agora pro exercício 2. Eu tô aqui com o enunciado, ó. Eu nem vou ler porque ele realmente não traz muita informação relevante para o exercício. Mas o que a gente precisa saber, ó, é que ele nos dá
Essa reação aqui, ó, que eu vou estar copiando agora, ó, Br menos, BrO3 menos, mais 2H mais, que forma HBrO3, O2, perdão, opa, O2, mais HOBr. E o que ele quer é o número de oxidação, então ele quer o NOx dos bromos que tem nessa reação. Dos bromos, respectivamente. O que significa que, então, ele quer o número de NOx dos bromos que aqui aparecem. Opa, esse aqui não é bromo, aqui e aqui. E esse, respectivamente, é aquele que é dado em ordem. Esse é um exercício de assinalar, mas que, como é um bem tranquilo, tem chance de cair. Vou colocar aqui em laranja para resolver. Aqui, ó, esse primeiro. Você pode achar que é zero por ser uma substância simples, mas não é porque tem aqui, ó, a carga. Então, ó, aqui o NOx é igual a menos 1. Vamos aqui para esse segundo. Ó, esse segundo é uma molécula, a gente tem que montar o esqueminha. Só que nesse caso, aqui não vai ser zerada, porque novamente tem uma carga. Então, o resultado aqui vai dar menos 1. A gente tem oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Tô te devendo 6. Pago um número e ainda te devo 1, é mais 5, certo? Mais 5 menos 6, menos 1. E como tem um bromo só, aqui também é mais 5. Vamos aqui pro terceiro. Esse H mais a gente ignora porque tá pedindo só dos bromos. Esse 3. Mas que de qualquer forma seria mais 1, né? Vamos montar molécula. Aqui não tem carga, tá vendo? Então, vamos zerar. Ó, mais um do hidrogênio, mais um do hidrogênio, é só um no caso. Menos 2 do oxigênio. Menos 2 vezes 2, porque são 2 oxigênios. Aqui, ó. Olha aqui em cima. Agora o bromo. Eu, eu tô devendo 4, pago 1 e pago mais um número, vai dar 0. Mais 3, certo? Mais 3 aqui em cima. Vejo que é só um bromo aqui em cima. Mais 3 aqui. Não tem que dividir por nenhum número. Vamos pro último. Opa. O último aqui, o 4. Ó. Molécula não tem carga, 0. Ó, mais um do oxigênio, mais um, porque é só um mesmo, mais um. Oxigênio, menos 2. Desce menos 2. Devo 2, pago 1 e pago mais um número que dá 0, mais um. Como, quer dizer, mais um aqui embaixo, né, primeiro. Daí, como é só um bromo, aqui é mais um também. Daí, ele pede o número de... o NOx, né, respectivamente. Então, ó, vai ser o menos 1, o mais 5. Aqui é o mais 3, eu acho que é o mais 3, é. Que ele tá... aqui no terceiro ele tá no meio. E aqui, ó, mais um. Essa é a nossa resposta. Lembrando que o NOx a gente sempre pega aqui de cima, tá? Não pega aqui de baixo, porque aqui de baixo, ó, é o que ele aqui no caso é do oxigênio, mas o que eu tô explicando é o NOx do oxigênio é menos 2. O que ele assume nessa molécula é o menos 6, entendeu? Isso é só pra gente descobrir. Então é sempre de cima. Essa é a nossa resposta. Então, gente, vamos aqui para o nosso terceiro exercício. Ó, ele dá duas reações que acontecem com o elemento enxofre, então o elemento S, e ele quer saber o número de oxidação, o que acontece com o número de oxidação do elemento enxofre. Daí tem as alternativas, que eu não escrevi aqui por questão de espaço, ó, mas ó, letra A, diminui em 8 unidades. Letra B, mantém-se o mesmo. Letra C, aumenta 4 unidades. Letra D, aumenta 8 unidades. Letra E, diminui 4 unidades. Eu escrevi aqui do meu ladinho para não esquecer. Daí tá. Então, a gente tem que fazer uma análise
do que vai acontecer com o NOx nesse processo. Tá vendo que esse daqui, ó, o S2- e o S2- tá aqui, ele é produto nessa daqui e reagente nessa? Significa, então, que a gente vai estar considerando um processo em que as mudanças, são essas. Tem só três mudanças, porque aqui e aqui ele se mantém o mesmo. Então, o que a gente vai estar analisando é isso. Daí a gente pode ir calculando já o número de oxidação, ó. Aqui é uma molécula, não é zerada porque tem número com carga. -2. Tá, oxigênio, -2 vezes 4, -8. Te devo 8, pago um número e ainda devo 2, significa que o número que eu coloquei aqui é mais 6. Como tem um só enxofre, mais 6 aqui em cima. Aqui, ó, o NOx a gente já pode pôr direto, que é -2, que é um íon aqui. E lembra a regra do íon? A regra do íon é que o NOx é igual a carga. Aqui, ó, molécula, não tem carga. É igual, perdão, estrelei na frente do microfone. Igual a zero. Hidrogênio, mais 1, vezes 2, mais 2. Que número menos mais 2 vai dar zero? -2. -2, como aqui é só 1, sobe -2 também. Então tá, ó. A gente tem aqui na parte de cima o que acontece com o NOx. Aqui o NOx é mais 6, aqui é -2 e aqui é -2, é igual. Aqui e aqui não tem mudança. Ele quer saber então o que acontece com o número de NOx. Como a gente pode perceber, aqui teve uma alteração nesse valor. E de quanto é essa alteração? É de 8, certo? Eu vou explicar por quê. Vai do mais 6 para o -2. Você tem que lembrar que, como se fosse uma régua, tem um tracinho aqui que separa o positivo para o negativo. Então, eu tenho 6 unidades aqui, mais 2 unidades aqui negativas, que seriam -1 e -2. Então, a mudança é 8. E como vai de um número positivo para um negativo, aqui, ó, positivo para um negativo, a gente sabe que o NOx diminui em 8 unidades. Então, esse daqui, ó, vai dar pra gente a alternativa A, ó, o número de oxidação do enxofre, do elemento enxofre, diminui em 8 unidades. Então, gente, vamos agora para o nosso exercício 4. Ele nos dá um textinho e uma fórmula, que no caso é essa daqui, ó, PO4. Só confirmar se aqui é um 2, OH2. E ele nos pergunta a soma do x e do y. Então, a gente precisa descobrir esse x e o y. Primeiro, a gente vai estar vendo o NOx desses átomos. Ó, o Mg, ele é um metal alcalino terroso. Lembra? Ele está na segunda coluna, na segunda família. Logo, ele tem carga fixa mais 2. O Al é outro elemento que tem carga fixa. No caso dele, é 3 mais. Esse é igual a o Ag, que é mais 1. O Zn, que é mais 2, e o Al mais 3, tem que decorar. Ó, eu vou primeiro agora, eu vou antes pro OH. O OH aqui a gente tem, ó, -2 mais 1. Isso daqui dá -1, certo? Então, ó, OH é 1 menos. Agora, esse PO4, a gente tem que lembrar que isso daqui vem de um ácido, o H3PO4. Esse é um igual o H2SO4, o H2CO3, o HNO3, que tem que decorar. Se a gente dividisse isso daqui, a gente sabe que, pela regra da porteira, esse 3 vinha para cá negativo. Então, esse grupo PO4, ele tem carga -3. 3 menos. Daí aqui, ó, a gente sabe, ó, que vai ser vezes 2, por causa que tem esse daqui que multiplica o O e o H. Olha aqui comigo aqui em cima. Isso vai dar -2. E daí
O 3 também tem o 2, né? Olha aqui em cima comigo, vezes o P, vezes o O4. Então, ele está multiplicando o grupo, é isso que você precisa entender. Vezes 2 dá menos 6. Para a gente zerar isso, lembra que a gente fez todo aquele esqueminha sempre de zerar? A gente precisa que as cargas negativas sejam iguais às positivas, certo? Então, vamos fazer esse igualar. Lembra que isso daqui é um número fixo? Esse é o número de NOx dele, só que a gente quer saber o número X que está aqui. Então, o valor que ele assume nessa molécula, porque pode ter aqui, por exemplo, 3 mg, que daí daria 6 mais. Pode ter aqui 5 mg, pode ter 1, pode ter 3. A gente precisa ver. Então, para descobrir isso, e o AL é a mesma coisa, a gente vai fazer essa igualdade com as cargas negativas, né? Ó, menos 2, o menos 6. A gente vai fazer, ó, 2x mais 3y. Então, 2x mais 3y é igual a 8, a menos 8, perdão. Tá. Daí a gente precisa de um número positivo. Ó, a gente poderia passar esse 8 para cá, ó, fazer 2x. Eu tô vendo aqui em cima, ó. Vai ficar bagunçado, mas acho que dá para entender. Mais 3y tem que dar um número positivo, que vai dar o 8. Esse 8 aqui, porque vai ter menos 8 mais 8, vai dar o zero, certo? Então, ó, nesse caso a gente pode fazer testes, porque como são números pequenos, ó, vai ser pelo método testando, ó, vamos começar pelo 1. Pelo 1, os dois. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 1, 3. Dá 5, não dá? Vamos tentar agora, ó, o 1 e o 2. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 2, 6. Daria 8. Então, daria um 8 positivo, que com o 8 negativo daria 0, certo? Então, é mais ou menos isso, gente, que tem que fazer, que tem que seguir. Esse é é, método de teste mesmo, porque não tem como fazer um sistema ou como anular. Esse daqui tem que fazer teste. Então, ó, a gente tem aqui, ó, marcar mais especificamente a resposta, que o x mais y é igual a 1 mais 2. Que isso daqui dá 3. E que, se eu não me engano, porque eu não tô com a apostila aqui, dá letra D. Lembrando que para vocês estarem estudando, o ideal é que vocês estejam com a biblioteca de conteúdos aberta ou então com a apostila, mas se ela estiver limpa, tá? Mas é isso a resolução. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, não aqui onde está sendo postado, mas no nosso grupo mandar alguma pergunta. Gente, então agora a gente vai para o nosso quinto exercício. Mas para isso, antes dele, eu vou fazer essa lousinha, porque tem uma parte teórica que eu tenho que explicar. Eu deixei para explicar só agora, porque é uma questão que cai mais nesse exercício. E eu acabei já comentando uma parte dela, então acho que vai ser uma coisa rápida. Aqui, é claro que seria melhor se vocês acompanhassem pela uma tabela periódica, porque eu tentei desenhar uma, pelo menos o formato, para vocês entenderem. Mas de fato é um pouquinho difícil. Lembra que eu falei que essa primeira coluna aqui, ó, essa primeira coluna, essa primeira barra na vertical é a família 1A? Os elementos daqui têm inox fixo mais um. Essa família aqui é a 2A. Aqui o NOx fixo é mais 2. Essa parte aqui, ó, a gente não vai levar em consideração. Tanto que é mais fácil vocês visualizarem. Em teoria, isso daqui era para ser mais longo, tá? É que realmente não ia caber por causa do desenho. Mas isso daqui a gente, como é mais baixo, vocês já vão sacar que não é para levar em consideração. A partir das que sobem aqui de novo, tá vendo que tem a mesma altura? Aqui, em teoria, era para esse daqui também estar com a mesma altura desse. A gente tem a família 3A, 4A, 5A, eu vou pôr aqui embaixo,
6A, 7A e o 8A. A família aqui do 8A é os gases nobres, significam que aqui eles têm 8 elétrons na camada de valência. A configuração do 7A é menos 1. A configuração do 6, perdão, é menos 2. E a configuração da 5A é menos 3. Tá vendo? Não é muito difícil de pensar. Pensa que esse daqui, o 8A, tá certinho, porque ele tá certo. A regra do octeto, mas isso é com matéria anterior. Tá certinho. Daí, ó, os que vêm próximos a ele vão estar com menos. Entendeu? O que tá antes dele, menos 1. O que tá antes, um pouco mais antes, menos 2, menos 3. O que a gente vai considerar é essa daqui, ó. Lembrando que em qualquer prova eles têm obrigação de te dar uma tabela periódica. E se o vestibular dá, por que que a escola não daria? Então, gente, eu tenho assim, nossa, 98% de certeza que a Dani vai pedir para imprimir, entregar. Caso não entreguem, vocês precisam pedir, porque eles têm a obrigação de imprimir e porque a tabela periódica vai ajudar muito nessa prova. Daí no próximo. Ah, não, acho que cabe até nesse, ó. Eu quero beber uma água e parar um pouco meu gato. Mas eu vou continuar. Ó, é o exercício 5. Opa, 5. O que vocês precisam saber é que no 5 tem um textinho sobre lâmpadas, perdão, sem mercúrio. E ele fala que tem um composto, ó, o AlGaN, que ele chama de nitreto de galho alumínio, nitreto de galho e alumínio. Nessa questão, ele pede, vou puxar aqui em cima que senão não vai caber, o NOx do N, nessa ordem, tá? Respectivamente, do nitrogênio, e do par, NOx aqui, novamente, né? Ele pede o par AlGa. Se ele pede o par AlGa, significa que a gente não vai conseguir fazer dessa molécula aqui o Al e o Ga separados. Mas vamos montar. Aqui, ó. Deixa eu fazer de laranja, né? Eu tava pondo as respostas mais em laranja. Ó, molécula não tem carga, igual a zero. Quando vocês estiverem olhando a tabela periódica, vocês vão ver que o primeiro elemento da família 5A é o nitrogênio. Então, significa que, como eu falei aqui, ó, que ele tem essa configuração 3-. Como tem um só, sobe para aqui vezes 1, menos 3. Tá, eu preciso de um número que somado a esse menos 3 dê 0. Resposta mais 3. Então, logo, a resposta total do nosso exercício vai ser. Tá vendo que não é um exercício difícil? Só precisa ver isso, mas isso é uma coisa que essas características da tabela periódica é muito bom saber, perdão. Então a resposta aqui, respectivamente, ele pergunta do nitrogênio primeiro, aqui um pouco mais em cima comigo, e do par AlGa. Então, ó, os NOx são menos 3, sempre pegando aqui de cima. Primeiro menos 3, que é do nitrogênio, menos 3, mais 3. Eu não tô com a apostila aqui, mas se eu não me engano, a resposta é D, tá? É isso. Lembrando que tentem acompanhar essas aulas com a apostila aberta, tentar depois refazer os exercícios sozinhos. Claro que não tá indo, teve dificuldade. Abre o vídeo de novo, assiste, mas se vê se você tá tendo bastante dificuldade, refazer mais uma vez. Que vai dar certo, gente. É isso. Não foge muito disso. Eu acho que deu para entender. E caso tenham dúvidas,
Não mandar aqui embaixo na parte das mensagens dos comentários, mas me mandar no particular, tá? Eu tento responder o mais rápido possível.